Daniel, uma dúvida que eu tenho e que eu acho que muita gente gostaria de saber é que você detalhasse como que é o seu dia a dia. Você chega no CT, estaciona seu carro e como que é a sua rotina de trabalho, assim. O Palmeiras, os jogadores vão para o campo e você basicamente faz o quê nesse tempo em que você fica no CT? Enfim, detalhe um pouco do que você faz para a galera entender. É uma boa pergunta, Gabriel, porque as pessoas têm curiosidade para saber o que faz um cientista do esporte, um coordenador científico, um fisiologista, né? Preparador físico, fisioterapeuta são funções até mais bem incorporadas. O nosso treino normalmente começa às 11 horas da manhã. Os atletas eles têm a obrigatoriedade de chegarem até uma hora antes do treino, mas é comum atletas chegarem 8h50, 9 horas, alguns 8h30. E aí já começa ali, já começa a conduta a ser realizada com esses atletas. Tem todo um fluxo realizado pelos atletas no CT, como se fosse uma linha mesmo de produção. O atleta ao chegar, ele se veste, se troca, bota o uniforme, a vestimenta de trabalho e ele passa, no primeiro momento ele passa pela fisiologia. E lá na fisiologia do exercício comandado pelo Vinícius Ponzio, ele faz as avaliações do seu monitoramento do seu estado de fadiga. Responde o questionário de bem-estar, que aí você tem como é que ele se encontra em termos de sono, como é que foi o sono da noite anterior, se ele tem algum tipo de dor, se ele se encontra recuperado, como é que está o humor dele, que a gente chama esse de questionário de bem-estar, numa escala de 0 a 10. Ele faz a pesagem diária, passa pela termografia. Termografia é uma câmera que a gente chama de câmera termográfica. Ela é sensível às variações de temperatura. Então, quando você tem um aumento da temperatura, aquela temperatura pode indicar uma inflamação muscular, ainda antes do nível de lesão, antes do atleta se lesionar. E você faz comparações entre o lado direito e esquerdo, você faz comparações com avaliações do próprio atleta em dias anteriores, então você já começa a ter um panorama se aquela musculatura está um pouco mais fadigada ou não. Você tem avaliações bioquímicas, como a CK e como a proteína C reativa, que você tira do sangue ali capilar, da ponta do dedo ali, é uma gotinha de sangue, e ali em 3 minutos o aparelho já te dá essa resposta. E como esses atletas já têm um banco de dados, já têm um acompanhamento longitudinal, você consegue, através do tratamento estatístico e através dos programas que nós utilizamos, já predizer se esse atleta está mais sujeito ou não a lesões. Aí ele sai da fisioterapia, se ele tiver com alguma dor, ele é avaliado pelo médico. Se ele não tiver com dor, ele vai seguir o fluxo dele. Qual é normalmente o fluxo dele? Sair da fisiologia e ir para o refeitório fazer o café da manhã. Isso 1 hora antes do treino, até um pouco antes. Nisso tem todo o acompanhamento da Mirtz, nossa nutricionista, juntamente com a Elaine. Uma dieta individualizada, personalizada, alguma orientação. Ao sair dali, ele vai para a fisioterapia para fazer as condutas individualizadas. Mobilidade, alongamento, algum tratamento. Se o atleta tem alguma lesão crônica, que é muito comum no atleta de futebol, porque ele é muito exigido, principalmente as lesões condrais, que são as lesões de cartilagem, né? Isso acontece muito. Quanto mais longevo o atleta, mais lesão crônica ele tem. Então, é normal o atleta ter problema de tornozelo, joelho, quadril, que não impeça dele jogar, mas que precisa ter um monitoramento, ter um acompanhamento, um trabalho especializado de maneira constante. E dali, 40 minutos antes do treino, ele vai para a academia para realizar a primeira parte do trabalho físico que a gente chama de pré-treino, mas que na verdade é um treinamento indoor. É um treinamento já de ativação, de aquecimento, de mobilidade, mas ali tem todo um trabalho coletivo individualizado do treinamento de força para 11 horas. Faltando 10 minutos ele vai para o vestiário, troca o tênis pela chuteira, se prepara para 11 horas estar no campo. Qual o meu papel? É chegar antes disso, dialogar com os meus pares lá, com os nossos colaboradores lá do Núcleo de Saúde e Performance, para ver quais seriam as condutas do dia, as condutas individualizadas. A gente tem uma reunião diária que é realizada 1h30 antes do treino, né, que a gente chama de reunião pré-treino, onde o debate, o contraditório, ele é realmente incentivado. A gente tem um pensamento, né, baseado na abordagem holística, que é pensar no todo. Então, a gente quer
que as áreas elas realmente invadam um pouco umas as áreas dos outros. Por exemplo, o nutricionista invade um pouco a fisiologia, o preparador físico invade um pouco a fisioterapia, para justamente ter o debate, ter o contraditório. E como somos muitos, né, que é uma outra situação assim que a gente vai ter oportunidade de falar, o futebol é o esporte mais coletivo de todos. São 11 jogadores em campo. Para ter 11, a gente tem que ter pelo menos mais 22 jogadores. Normalmente os elencos têm 33, 30 e poucos jogadores. O Palmeiras até tem menos, porque tem uma visão institucional e da própria comissão liderada pelo Abel de ter menos atletas para poder permitir condutas sociais mais adequadas. Então, obviamente, um staff qualificado, ele também tem que ser numeroso. Então, hoje o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras tem 22 membros. Então, pô, é quase a quantidade dos jogadores que a gente tem. Então, é quase um membro para cada jogador. E nisso a gente tem que ter uma comunicação adequada, para que não haja ruído. Tem que ter um fluxo de informações institucionalizado através de um sistema, através de processos. Nesse quesito, você acha que o Palmeiras é o que tem mais profissionais no Brasil, assim? Nesses... Olha, eu não parei para perceber os outros clubes ainda, mas um rival, né, de outro estado, isso foi até público, isso foi até matéria, até se assustou, porque ele tinha metade do número de profissionais que o Palmeiras tinha na ocasião, isso no ano de 2022. Isso até incentivou esse rival a realizar mudanças também nessa área de saúde. Possivelmente, o Palmeiras seja um dos clubes que mais tenha profissionais. Mas investe também, né? Porque, na verdade, traz retorno, né? O que a gente fala, assim, a gente trabalha para o jogador, né? Mas, obviamente, que a gente trabalha para a instituição. A gente tem que deixar o jogador apto, com bem-estar adequado para jogar, mas tem que seguir o processo da instituição. E o processo da instituição é baseado em inúmeros fatores. E o principal deles é o aspecto cultural do clube. Entender quais são os anseios da sua torcida, quais são os elementos. Obviamente que o Palmeiras, ele é um clube protagonista desde seus primórdios, então não vai deixar de ser protagonista agora. Então é uma equipe competitiva, é uma equipe que busca título. Então a gente tem que estar preparado para jogar 80 jogos na temporada, porque é uma equipe que vai buscar títulos. Não dá para escolher competição a ser disputada. Então, obviamente que isso requer, se a gente vai disputar 80 títulos, a gente vai ter um nível de fadiga mais elevado. Ainda mais no Brasil, dimensões continentais, na América do Sul, deslocamentos prolongados, né? Então, isso vai gerar, além da quantidade de jogos, as outras questões logísticas e também geográficas vão fazer com que essa fadiga do atleta seja aumentada. E a gente tem que se preparar para isso. Então, o Palmeiras hoje está consciente, já está consciente antes da minha chegada, né? É um clube de vanguarda. Eu me recordo que em 2015 eu vim fazer uma visita no Palmeiras porque o Palmeiras havia sido o primeiro clube no Brasil a implementar o GPS, que hoje é largamente utilizado. Que é utilizado naquela... Os caras jogam de top, né? De que jogam de top e coloca aqui atrás, né? Exatamente. E aquilo ali foi um marco, foi um divisor de águas na preparação física, né, do futebol, né, do futebol mundial. E porque hoje o atleta ele faz preparação física jogando futebol. E é o princípio da especificidade. Então, se ele joga futebol, vamos fazer com que ele dê pique, que ele mude de direção jogando futebol. Então, o aprendizado, o desenvolvimento dele é muito mais amplo. E como o Palmeiras já investe em tecnologia, estrutura física, recurso humano, processo, metodologia, então fica muito mais fácil você construir toda esse processo entre o Núcleo de Saúde e Performance e Comissão Técnica, baseada pela gerência e direção de futebol, baseado na logística. Então, para isso, a gente tem que ter uma comunicação muito efetiva. Você tem que ter um fluxo de informações adequados. Então, o meu papel, acho que o meu papel é mais ser um guardião dos processos, né? Fomentar o contraditório, liderar
justamente reuniões para que as tomadas de decisão sejam realizadas, facilitar o fluxo de informações, atuar também no planejamento estratégico, na metodologia de trabalho, baseado sempre nas inovações e também naquilo que a literatura tem nos mostrado que sejam aplicáveis e que sejam atuais e contemporâneas, né? Então esse é o meu papel. E após o treino, normalmente o atleta ele fica das 11 ao meio-dia e meia no campo. O treino de futebol dura em torno de 1h30, que é o tempo de duração do jogo. Mas depois disso, o atleta complementa a sua atividade na academia indoor. Ou vai fazer a sua recuperação, complemento da sua recuperação, o recovery. E aí você tem a massoterapia lá com o Serginho, que é um fenômeno, que é o Celessa, o Alan, o Paulinho. Aí você tem a possibilidade de ir para fisioterapia lá com o Marcelo Gondo, com o Fred Manhãs, com o Rodrigo, com o Robson. E aí você... Ou então você vai para academia lá com o Magu, com o Thiago Maldonado e com o Rudy Pracidelli. E o atleta ele vai complementar aquela ação. Ou então ele vai fazer um recovery no parque aquático, que é excepcional do Palmeiras. São 3 piscinas, cada uma com uma temperatura, né? Uma de água gelada, que tem uma temperatura de 11 graus. Uma outra de água quente, que é de hidroatividade, de hidroginástica, que ali ela fica em torno de 34 graus. E tem uma outra que é de hidroterapia, que para promover o relaxamento, etc., que ainda é um pouco mais elevada a temperatura. Tudo isso baseado naquilo que a literatura recomenda, que a gente sabe que vai trazer resultado para o atleta. E normalmente a gente almoça ali quase 2 horas no clube, para depois a gente continuar os nossos processos, fazer os relatórios, fazer a análise daquilo que foi feito no treino, daquilo que vai ser feito na semana, ter mais subsídios para dialogar com a comissão técnica, ver alguma situação com a gerência de futebol, com a logística, baseado nos nossos próximos planejamentos. Então a gente chega ali no clube ali por volta de 8h30, 9 horas ali, e termina o dia ali por volta das 16 horas, né? E assim, de uma maneira bem prazerosa. Todo dia. Todo dia. Fala, Palmeira, beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E para assistir a resenha completa, clica no link da descrição.